Caros alunos, estamos iniciando a disciplina Cabeamento. Hoje com a nossa aula de número 1, onde veremos a introdução às redes de computadores. Bem, os objetivos dessa aula são conhecer infraestrutura física e lógica e distingui-las, é claro, conhecer o histórico da infraestrutura de redes e ainda entender conceitos gerais sobre o cabeamento atual e suas classificações. Bem, esses objetivos eles são aparentemente limitados, mas são muito importantes. É muito importante que a gente tenha uma perfeita compreensão da infraestrutura de redes, a sua importância para o ambiente corporativo e as diversas formas que nós temos para olhar para o problema do cabeamento de redes. Essa infraestrutura que é responsável por hoje, por grande parte do que nós trabalhamos. Pense na sua vida sem as conexões de dados. Pense no quanto cada vez mais as pessoas necessitam das conexões de rede. E essa nossa disciplina, ela tem esse foco específico de trabalhar em cima da infraestrutura. Claro, na disciplina como um todo, ela vai ter um escopo, um limite de trabalhar em cima das estruturas das redes locais e da fronteira com as redes metropolitanas. Tá? Esse será o foco. Fora das redes metropolitanas, já entra no universo das telecomunicações que vão fugir do escopo da nossa disciplina. Bom, nessa aula, então, nós vamos destacar esse histórico das redes e dos sistemas estruturados. Vamos tentar destacar a importância de termos um sistema estruturado. Vamos ainda diferenciar infraestrutura lógica e infraestrutura física, a classificação do cabeamento, e vamos definir o cabeamento não estruturado, o genérico, o total e o estruturado. Histórico das redes. No início da década de 60, os computadores de grande porte dominavam o mercado. Como sempre, houve a necessidade de compartilhamento de informações e a única opção era o compartilhamento de mídias móveis que pudessem ser lidas e gravadas em diferentes dispositivos. Nessa imagem aí, quase uma piada para os nossos dias de hoje, nós vemos uma imagem de uma pequena placa sendo entregue num determinado local. Vocês vejam o tamanhozinho da placa comparado com os nossos pendrives de hoje. Isso aí era um pequeno componente eletrônico sendo entregue. Nós, tirando essa brincadeira, nós devemos entender que naquele momento histórico a quantidade de computadores existentes era ínfima, era uma quantidade limitada de máquinas. A quantidade de tarefas que essa máquina realizava não era tão grande. Os computadores de grande porte até hoje se prestam ao trato de grande volume de informações. E naquela época rodava um programa de cada vez para tratar um grande volume de informações, folha de pagamento, eleição e etc. Um grande volume de dados. Não havia uma quantidade de computadores que justificasse a criação de um ambiente de comunicação de dados efetivo. A solução de tráfego de dados através de mídias magnéticas, nós eventualmente até utilizamos, até hoje, ela me parece limitada. Nos dias atuais, você, para entregar uma foto para um amigo, você teria que postar um malote num pendrive, ou um disquete flexível de 5 1/4. Bom, essas imagens vocês veem aí, disquetes flexíveis de 5 1/4 de polegada, disquetes de 3,5 polegadas, eles tinham uma limitação bastante razoável de armazenamento em termos de quantidade e de confiabilidade. Essas mídias magnéticas não eram, obviamente, nem um pouco confiáveis. Além do que, nós não tínhamos a conexão, a possibilidade de um tráfego online.
coisas inimagináveis nos dias de hoje. Muitos de nós, eu tento até me policiar com isso, muitos de nós hoje viciados que somos no uso de mídias sociais e de mensagens instantâneas, seria impensável ficar trafegando informações, aquela imagem que você ia colocar no Facebook, entregar por disquete para alguém. Seria algo inimaginável para os dias de hoje. Bom, aí, naquele momento histórico, a solução adotada passou pela implementação de soluções proprietárias. Cada fabricante buscou uma solução para os seus produtos. Até hoje nos incomoda, pelo menos a mim, quando nós temos um dispositivo qualquer que utiliza uma conexão proprietária. Uma determinada marca de telefonia celular, que é bastante famosa, ela prima pela qualidade do seu produto, mas ela costuma incomodar os proprietários com as conexões que são proprietárias. Um cabo de alimentação, que podia ser um mini USB, caberia ali, atenderia uma gama enorme de aparelhos, você poderia compartilhar os carregadores de celular. Uma determinada marca, que você já deve imaginar qual é, tem uma conexão proprietária. E a nova versão de produto, eles produzem um novo formato de conexão, não sei necessariamente porquê, mas fica diferente dos demais e foge da padronização. Naquele momento, poucos computadores, cada um dos fabricantes buscava soluções proprietárias, com cabo específico, criavam um circuito lá, um prolongamento do seu barramento para tentar conectar uma, duas, três máquinas para tentar fazer alguma coisa. Mas uma solução proprietária tem o seu problema. Não há possibilidade do equipamento de um fabricante se conectar com outro. Muitas vezes equipamentos do mesmo fabricante tinham dificuldade de estabelecer conexões para a troca de dados. Bem, em 1964, nos Estados Unidos, o primeiro sistema integrado de rede foi implantado. Era um sistema de controle de reserva de passagens. Esse sistema era bastante limitado, pois exigia o uso exclusivo de computadores de um mesmo fabricante. Essa solução, obviamente, ainda era insuficiente. Eu não tinha, os usuários desse sistema não tinham a possibilidade de terem computadores de origens diferentes, até porque, naquele momento, como a quantidade de computadores era limitada, eu tinha computadores que realizavam bem determinada tarefa e não realizavam outra tarefa com tanta qualidade. Aí tinha um problema de custo, problema de... enfim. Imagina se eu tivesse que hoje comprar computadores e utilizar numa rede somente de determinada marca. Não havia sequer padronização de sistemas operacionais, era algo bem difícil para nós conseguirmos visualizar, transferindo para os dias atuais. Durante a década de 70, seguiu-se o mesmo cenário, mas os diferentes fabricantes perceberam que a padronização da rede poderia melhorar a qualidade dos serviços e, consequentemente, proporcionar maior uso dos seus produtos. Aí cabe a gente destacar aqui e insistir que, muitas vezes, quando falamos em padronização, somos levados a pensar que é algo impositivo. Não é. Em boa parte do que nós vamos tratar nessa disciplina, em outros ambientes de rede, em outras disciplinas, nós vamos ver na parte de aplicações, sistemas operacionais, cabos, a parte física das redes, que é o foco dessa nossa disciplina, quando eu tenho uma padronização, eu só tenho vantagens. Quando algo é padronizado, ele passa a ser de uso coletivo. Quando algo passa a ser de uso coletivo, há uma redução marcante dos custos. Vocês lembram o primeiro aparelho de telefone celular que viram? Quanto custava? Era um valor assombroso. Eu me lembro que à época, eu costumo falar, em termos de brincadeira, o primeiro aparelho que eu vi, ele custava mais do que o meu carro na época, foi lá pelos anos 80. Não era bem um carro, era enfim, mas essa é outra história, mas era um aparelho mais caro do que o meu transporte. Aquele produto, hoje, as operadoras
dependendo do tipo de produto e do plano que você faça, você ganha de graça o aparelho celular. Mas o que proporcionou essa redução drástica de custos? Foi a produção em escala. Toda vez que você tem um produto que começa a ser produzido em escala e diversas empresas começam a produzir aquele tipo de equipamento e começam a concorrer entre si, há uma redução de custos. Essa redução de custos acaba sendo o feedback para que aquele produto seja mais consumido e se torne um padrão de fato. Então, padronizações dentro da área de tecnologia só facilitam a vida de todo mundo e são um fator muito positivo. Nos anos 80, há um evento bastante importante nessa área de redes, na área de sistemas de redes locais. As empresas Xerox, Digital e Intel se uniram e lançaram o padrão Ethernet no mercado. Há toda uma história por trás da Ethernet que nós vamos ver em outras aulas e é hoje o padrão mais utilizado no mundo. É o padrão que oferece a melhor relação custo-benefício nas comunicações de dados dentro de redes locais. Ele teve inúmeras evoluções ao longo do tempo, se adaptou às inovações tecnológicas, mas manteve a sua essência, a facilidade de implantação. Um dos conceitos iniciais, lá atrás da pessoa que formulou a ideia do padrão Ethernet, tanto que tem esse nome Ether, do etéreo, de você conecta o cabo e pronto. Você não precisa configurar nada na sua máquina para que ela seja reconhecida no ambiente Ethernet. As configurações necessárias estão nas camadas acima, mas para a camada de enlace, onde se localiza o padrão Ethernet, plugou o cabo, a sua máquina passa a ser reconhecida naquele ambiente. Ela já reconhece o ambiente de rede e é reconhecida pelas demais. O endereço de rede, o endereço físico, que é o endereço MAC, já é reconhecido. E o advento do padrão Ethernet foi um grande fator para alavancar o uso de redes locais no mundo inteiro. A gente pode dizer que a explosão das redes locais veio com o padrão Ethernet. E outros dois conceitos que também datam dos anos 80. Os conceitos networking e downsizing. São referentes aos processos de implementação de redes de microcomputadores. Até então, nós tínhamos computadores de grande porte. Surgem os microcomputadores, os computadores portáveis, não tão portáveis quanto os de hoje. Hoje você tem notebooks levíssimos com a qualidade fantástica. Eram computadores um pouco mais pesados, mas que eram microcomputadores. O conceito de networking, ele fala da interligação destes computadores em rede. Num primeiro momento, esse networking ele atinge o ambiente corporativo, quando os computadores passaram a possuir poder de processamento realizado pelo usuário. Até surgiu o ambiente networking, quem trabalhava com essa área de tecnologia trabalhava com terminais ligados a um computador de grande porte. Quando surge o ambiente de networking, você traz o processamento para a estação do usuário. O usuário processa, edita, produz e em seguida ele transfere para a rede. Ou trabalha online, enfim. As possibilidades do uso da computação se ampliam muito. E esse processo de máquinas menores se chama de downsizing. É o processo de produção de computadores de tamanho reduzido. Quando comparados aos mainframes, temos máquinas hoje que são infinitamente menores. Aí a gente cita, nesse nosso exemplo, os desktops, que nos anos 80 eram desktops bem grandes. Aliás, o que não costumava ser muito grande à época eram os monitores. Houve uma tendência bem interessante. Hoje nós temos desktops menores e
as telas, os monitores também. Houve um grande avanço. Hoje a gente usa um monitor grande e um desktop pequeno, principalmente nessas game stations e etc. Hoje temos notebooks das mais diversas naturezas, tamanhos e qualidades. Vamos para os smartphones, que hoje nós temos alguns desses smartphones que têm um grande poder de processamento. Chegamos aos smartwatches, aos relógios que conseguem, de alguma forma, realizar algum tipo de processamento, conseguem funcionar como aparelhos de telefone. Mas será que nós já atingimos o limite? Eu me lembro de ter visto há algum tempo um comercial em que alguém utilizava uma espécie de brinco, era um comercial de uma operadora de telefonia, em que alguém usava uma espécie de brinco com a logomarca desse fabricante de telefones celulares, isso é coisa de uns 15 anos atrás, e supostamente aquele aparelhinho representaria o equipamento necessário para você estabelecer uma ligação telefônica. À época, os telefones celulares eram aqueles tijolões, eram padrão de mercado. Ora, isso já é uma realidade hoje. Você pode perfeitamente estar com o seu telefone no bolso, colocar ali um fone Bluetooth e está resolvido. Você vai fazer a sua ligação telefônica num equipamentozinho pouco maior do que o daquela imagem futurista de um comercial de 15 anos atrás. Mas será que nós já atingimos o limite dessa capacidade de redução de tamanho associado à melhora na qualidade dos equipamentos de computação, dos equipamentos de rede? Acho que ainda estamos longe disso. Então, resumindo, a visão dos anos 80 é que nós tínhamos cabeamento dedicado. O cabeamento era feito para cada tipo de dispositivo que precisava ser ligado. Cabe ressaltar que nesta nossa disciplina, nos sistemas estruturados, a gente leva em consideração os cabos que são usados exclusivamente para a rede e também cabos compatíveis. Aqui à minha volta, eu estou num estúdio de gravação, eu tenho inúmeros tipos de cabo que são absolutamente compatíveis com o ambiente de computação de rede. Cabos de câmeras, cabos de controles, etc. Todos os cabos de baixa tensão e que servem para controles, tráfego de dados, tráfego de voz, enfim, os diversos sinais, eles passam em cabos que são compatíveis em uma mesma estrutura. Naquele momento, não. Naquele momento, eu tinha cabos dedicados e raramente eu poderia usar um cabo que eu usava para uma finalidade, usar para outra finalidade. Outra máxima dos anos 80 eram os sistemas proprietários. Cada fabricante dispunha de os seus próprios sistemas operacionais, formatos de armazenamento de dados, não havia padronização nem em relação a sistemas operacionais, nem em relação aos dados e nem na estrutura física. Outra máxima dos anos 80 era o processamento centralizado. O usuário dispunha de terminais onde ele realizava tarefas, mas aquela tarefa era realizada num computador de grande porte. O cabeamento atendia, no máximo, a voz e dados. Outros sistemas não atendiam. E a banda máxima, aliás, cuidado com essa expressão quando a gente fala em velocidade, eu mesmo me policio para não utilizar, os 10 megabits por segundo se referem à vazão de uma rede. Velocidade é um fator de deslocamento, tem uma série de outras considerações que vamos levar em outras aulas. Quando a gente fala em 10 megabits por segundo, estamos falando em volume de dados, em vazão de dados, que são proporcionais à banda e à frequência de transmissão. Então, naquele momento, 10 megabits era o máximo de tráfego de dados que conseguíamos nas melhores redes. Bom, a falta de normas no mercado de redes locais levou fabricantes a criarem sistemas proprietários para atender a demanda. A rápida evolução e a popularização dos PCs levaram fabricantes e organismos internacionais a desenvolverem normas e padrões para o setor. Naquele momento, o fator de comparação e de competição entre os desenvolvedores, entre os fabricantes, normalmente eu tinha uma venda casada de hardware e software. Hoje é bem diferente. Você compra um computador e você tem a liberdade de colocar sistemas operacionais diferentes.
sejam eles produtos proprietários, produtos de software livre. Você tem a liberdade de, em cima da sua plataforma de hardware, colocar o seu software. Naquele momento, era a venda casada de hardware e software, em computadores de grande porte, principalmente, e o diferencial que fazia com que empresas competissem entre si era o conjunto. Hoje, com essa popularização, fabricantes e organismos desenvolveram normas e padrões que permitiram que o usuário comprasse uma máquina e escolhesse determinado acessório de outro fabricante, quando eu tenho uma padronização de portas de conexão, padronização de formatos de comunicação, tudo isso facilitou enormemente. Bom, em 1988, para a nossa disciplina, ela é uma data muito marcante, é um ano muito marcante, porque surge o conceito de Sistema de Cabeamento Estruturado, ou SCS. Ele pode ser definido como um conjunto de produtos de conectividade, empregado de acordo com regras específicas, cujas principais características são arquitetura aberta, meio de transmissão e disposição física padronizados, aderência a padrões internacionais e projetos e instalação sistematizados. Essas vantagens dos sistemas estruturados, elas é marcante. Essas características, até hoje nós utilizamos essa ideia, porque quando eu tenho um cabeamento estruturado, quer dizer que eu estou seguindo normas internacionais, que eu estou usando equipamentos que vão me oferecer confiabilidade, vão me oferecer uma expectativa alta de desempenho, de vida útil do equipamento. Num primeiro momento, é claro, quando eu tenho uma rede estruturada, a tendência é de que o meu custo seja um pouco mais alto, não muito, um pouco mais alto. Mas a expectativa de longevidade daquela rede e de que ela possa atender a sua expectativa em termos de desempenho, de qualidade, estético também, que você não fica com cabos espalhados, a facilidade de manutenção, as vantagens são tão marcantes que os sistemas de cabeamento estruturado, a cada dia, se mostram mais favoráveis para as organizações que possuem esse tipo de produto. Nos anos 90, os sistemas passam a ser integrados ao cabeamento. A arquitetura passa a ser aberta. Era isso que nós nos referimos quando falamos dos anos 80, é que com uma arquitetura aberta, o fabricante que desenvolvia, por exemplo, uma placa-mãe, máquinas grandes, mas eles conseguiram padronizar conectores, por exemplo, padronizar os conectores das placas-mãe, conseguiram padronizar os conectores dos cabos de dados, enfim. Quando você tem uma arquitetura aberta, permite que pessoas façam mesclas de equipamentos de diferentes fabricantes. Outra máxima também nesse momento foi o processamento distribuído. O meu processamento distribuído ele facilita muito, porque em vez de utilizar apenas o processamento dentro de um computador central de grande porte, eu passo a poder posso processar os meus dados em máquinas de usuário. Eu posso processar os meus dados, inclusive quando estou offline, e estabelecer uma conexão, me coloco online e aqueles dados serão utilizados pelo sistema centralizado. Outra máxima também é que voz, dados, imagens, vídeo, controles, etc., passaram a integrar uma mesma infraestrutura, passaram a ser tratados como um ambiente de mesma infraestrutura dentro de uma rede. E nos anos 90, nós já chegamos em redes experimentais até gigabit por segundo. O padrão dos anos 90 chega no valor máximo de 100 mega e redes experimentais já começam a trabalhar com gigabit por segundo, que hoje são uma realidade. Bom, com a redução de padrões internacionais, os sistemas passaram a ser produzidos sobre normas internacionais bem definidas. A liberdade de escolha de fornecedores pelo usuário tornou mais flexível e barato o projeto de sistema de informação, além de preservar seus investimentos.
A infraestrutura de tecnologia, gente, isso é importante que nós pensemos, visto sob a ótica do empresário, os sistemas de tecnologia, eles têm que atingir o máximo de funcionalidade, eles têm que se integrar ao modelo de negócios da organização e ter o menor custo possível. Só que, em contrapartida, nós de tecnologia, por vezes somos levados a querer apenas os equipamentos mais caros, os equipamentos de ponta. Mas temos que lembrar que somos parte de corporações no mercado profissional, na área profissional, somos parte de um mercado e temos que buscar a melhor relação custo-benefício. Cabe a nós, em projetos de rede, orientar as direções das organizações que, se eu utilizar uma rede estruturada, eu vou ter a melhor relação custo-benefício, eu vou ter o melhor retorno do investimento que será feito naquele ambiente de tecnologia. Uma visão importante que temos que ter. A primeira, infraestrutura física e infraestrutura lógica. A infraestrutura lógica, ela define a forma como os dados vão trafegar. O estudo se preocupa apenas com os fluxos de dados, locais de armazenamento, autenticação. Nessa abordagem, é definida a arquitetura de aplicação, cliente-servidor, ponto a ponto, e como os dados serão tratados através da rede. Aqui nessa nossa imagem, nós vemos aqui um esquema de rede lógica, em que eu não tenho uma definição específica de se essa máquina ou essa máquina, na verdade não seria apenas uma máquina, seria um conjunto de máquinas. Mas a gente costuma fazer um ambiente esquemático que facilite a nossa compreensão como uma visão global, por onde os dados vão passar. Aqui eu tenho um roteador, tenho um switch para cada segmento de rede, provavelmente um deles vai fazer um trabalho, outro vai fazer outro, enfim. Eu tenho uma visão global de como vai estar estruturado o fluxo de dados naquela rede. Já quando eu trabalho com o ambiente de infraestrutura física, eu estou me referindo às passagens de cabo. Eu estou efetivamente fazendo uma planta, um desenho físico de onde vão passar os cabos. Ela se refere, então, à distribuição do cabeamento no espaço, as conexões, dutos, passagens, localização de equipamento. Nessa abordagem, nós estudamos as principais topologias de rede. Mídias de transmissão, equipamentos de interligação, arquitetura de conexões dentro de uma rede, como ela vai se conectar com outras redes. Nós temos, basicamente, a visão física da localização dos canais de dados que vamos trabalhar, tá? Sistemas estruturados. Esse é o foco da nossa disciplina. Os sistemas estruturados representam a rede física capaz de suportar sinais de voz, dados, imagens, controles, comandos de automação e etc. Cada vez mais, o mercado vem absorvendo pessoas capacitadas em trabalhar com automação. É uma boa dica de mercado. Uma rede estruturada, nessa rede estruturada, nós vamos ter a melhor relação custo-benefício que o mercado pode oferecer. Bom, nos sistemas estruturados, nós integramos diversos meios numa mesma infraestrutura. Um caso clássico que nós podemos citar é que, quando eu estou trabalhando nesse ambiente, os cabos de rede, os cabos de conexão de rede, os cabos de par trançado, eles são absolutamente compatíveis com os sistemas de telefonia. Eu posso, por exemplo, pegar um cabo de par trançado, fazer com que ele passe pelos mesmos caminhos dos demais cabos e, em vez de ligar um ponto de rede, eu posso ligar 4 ramais telefônicos utilizando um cabo daqueles. Por quê? O cabo que está lá dentro daquele conjunto de 8 fios ou de 4 pares, cada um daqueles pares é absolutamente compatível com sistemas de telefonia. Esse e outros exemplos que nós podemos fazer um uso mais efetivo do cabeamento, da infraestrutura, para mais de um meio poder funcionar.
Nós temos ainda facilidade de manutenção pela existência de documentação e de padrões de projeto. Esse é um outro dos grandes diferenciais. Nós vamos ver em outras aulas a parte de documentação, quais são os documentos necessários, mas pense, se você for administrador de uma rede, você acaba de ser contratado, chega a uma organização, olha uma rede altamente complexa em que você não tem a documentação descrevendo aquele tipo de rede. E no mercado é muito comum isso acontecer. Então, uma das tarefas é gerar a documentação, gerar documentos descritivos que expliquem como está funcionando. E os padrões de projeto também são importantes, que um sistema estruturado, ele será baseado em padrões internacionais e, se ele atender a esses padrões internacionais, nós teremos a expectativa o melhor funcionamento, o melhor desempenho daquele ambiente. Outra, expansão e mudanças da rede podem ser realizadas com facilidade. Outra, é menor a ocorrência de problemas físicos na rede e, obviamente, uma melhora na performance dessa mesma rede. No mercado encontramos diversas redes em funcionamento, algumas próximas da perfeição, outras nem tanto. Quando analisamos a estrutura de uma rede, temos diversas formas de classificar. Uma dessas classificações é classificar o cabeamento como horizontal e vertical. Outra se refere aos setores típicos do cabeamento, onde cada um deles possui características específicas quanto à sua função e distribuição dos meios. Vamos lá. O cabeamento horizontal são os cabos que ligam o painel de distribuição até o ponto final do cabeamento. Basicamente, a gente pode dizer que de onde estão os usuários até as salas onde esses cabos são conectados. Por ele trafegam todos os serviços, voz, dados, vídeo e etc. A topologia física padronizada para os dias atuais é em estrela. Cada conector ou tomada tem a sua própria posição dentro de um ponto de conexão horizontal, num armário de telecomunicações, incluindo cabos, conectores, tomadas, telecomunicações, terminais mecânicos. Nós vamos trabalhar muito com esses conteúdos, nós estamos falando rápido, porque em aulas mais à frente nós vamos entrar em muitos detalhes dessa topologia física e essa distribuição. O cabeamento vertical é onde tem muitas questões de prova. O aluno que não estudou, ele acaba respondendo que o cabeamento vertical é aquele que liga de um andar para outro. Errado, não é isso. Essa verticalidade se diz em relação à hierarquia de um modelo lógico de redes. Então, o cabeamento, ou chamado backbone, é o conjunto de cabos primários que interligam a sala de equipamentos às salas de telecomunicações, ou seja, os canais que ligam a sua rede para outras redes. Utiliza a topologia em estrela hierárquica e a escolha da mídia depende das características da aplicação que você deseja. Fatores que influenciam nessa escolha são flexibilidade, serviços suportados, vida útil do cabo do backbone, tamanho do local, população de usuários, enfim. É onde eu conecto o cabeamento vertical. É a ligação do meu cabeamento horizontal com os canais de saída, de interligação para outras redes. Os setores da infraestrutura alguns são bem simples de nós entendermos. O primeiro deles é a área de trabalho, que é o local onde o usuário interage com equipamentos, terminais de telecom. Os componentes dessa área são aqueles compreendidos entre as tomadas das salas de uso e os equipamentos. Bom, patchcord são cabos que ligam da parede até chegar na máquina do usuário. E, nesse caso, os alcances são de, no máximo, 3 metros. A entrada da edificação, também conhecido como DGT, ou Distribuidor Geral de Telecomunicações, fica no térreo ou no subsolo, com dimensões maiores que as salas de telecom. Reúne os cabos oriundos das concessionárias de serviços públicos ou de outros prédios. Especifica a área onde
os cabos externos são conectados com o sistema de cabos internos. Deve ser um espaço seguro, ter um acesso restrito, onde a responsabilidade do provedor de serviços de telecom termina e dos administradores começa. É onde chegam os cabos de telefonia, cabos de conexão à internet, cabos de conexão de TV, enfim. É um centralizador destes cabos. A sala de equipamentos é onde ficam os sistemas de comunicação, central telefônica, modem, roteador, hub, servidores. É possível ter as facilidades de uma sala de telecom que pode estar localizado na área de entrada. Deve ser segura, com ventilação adequada, fontes de energia auxiliares e espaço para serem posicionados lá os racks de equipamentos. A sala de telecom é onde estão localizados os equipamentos ativos do sistema, bem como sua interligação com sistemas externos. Pode ser uma sala específica, um quadro, um shaft, e costuma-se também instalar no local o painel principal de manobras, que pode ser composto de patch panels, blocos 110, blocos de saída e distribuidores óticos, que são conexões da rede de fibra ótica. Pode conter também hubs e switches. Existem frequentemente uma ou mais salas de telecomunicação para cada um dos andares. E se você tiver um ambiente pequeno, a sala de telecom pode ser confundida no mesmo ambiente com a sala de equipamentos. E as classificações do cabeamento que vamos encontrar pelo mercado. O cabeamento não estruturado não tem planejamento prévio. Usa cabos diferentes para cada aplicação, é aquela rede que vai acontecendo. Você vai instalando a rede e cada vez que precisa, passa um novo cabo. O custo inicial é baixo, o tempo de implantação é pequeno. E é até vantajoso quando o ambiente raramente sofre modificações, o que não é comum nos dias de hoje. A única constância que temos são as mudanças que vão ocorrendo. O cabeamento genérico ele é usado em sistemas de automação predial. É um cabeamento universal para uso de voz, dados, imagens e controle e que atende a diversos projetos de rede. Ele é desenvolvido para durar por um longo período sem mudanças na infraestrutura. Bom, cabos e conectores já são utilizados, cabos e conectores padronizados para diferentes tipos de sistema. O cabeamento total é um outro tipo de infraestrutura que ele é usado em situações específicas pelo seu alto custo. As mudanças, segundo o conceito de cabeamento total, ocorrem entre pessoas e não entre máquinas. Quem muda é o usuário e não a máquina. A preservação do investimento no cabeamento, que não sofre alterações, você coloca um cabeamento com inúmeros pontos e as pessoas vão utilizar onde os cabos estiverem. Um caso clássico disso daí a gente cita os escritórios virtuais, em que você deixa a infraestrutura pronta e a pessoa vai até aquele local para utilizar aqueles equipamentos. E a rede estruturada, onde eu vou atingir o máximo da qualidade, ele é o mais adequado para a infraestrutura de redes locais. Ele tem origem nas instalações de sistemas telefônicos, é baseado na previsão adequada de recursos necessários para atender a quaisquer exigências de expansão ou movimentação dos pontos da rede na infraestrutura física das edificações. Ele é a solução que tem a melhor relação custo-benefício, repetindo. O cabeamento estruturado, então, ele é o foco da nossa disciplina, porque nós podemos melhorar o funcionamento da rede com os procedimentos típicos da rede estruturada, mesmo que não consigamos atingir a magnitude do que prevêem as normas. Muitas dessas regras podem ser usadas, inclusive, em redes menores, oferecendo vantagens. O esboço da rede física, numeração de pontos, caminhos comuns, separação da rede elétrica, podemos empregar em qualquer rede. Ao longo das nossas aulas, nós vamos ver diversos conteúdos que podem proporcionar, inclusive melhora em redes existentes, mesmo que não consigamos transformá-las em redes estruturadas. Bom, a atividade dessa nossa aula é pedir que vocês observem alguma rede que tenham acesso.
trabalho, no campus. Veja como está distribuído o cabeamento, como estão posicionados os pontos de rede. E a partir dessas observações, anote, faça anotações de como está distribuída aquela rede e tente classificar essa rede que você observou como não estruturada, genérica, estruturada ou total. E ao longo das aulas, vá observando mais detalhes que nesse momento podem parecer irrelevantes, mas que para você puxar da memória, bom, eu vi aquele cabo de rede, eu vi um ponto de descida, vinha por um tubo por fora na parede, ou então vinha embutido, ou então tinha um cabo jogado no chão. Todas essas informações são interessantes, podem parecer irrelevantes, mas essa classificação ajuda na fixação do conteúdo e em formulação de ideias que possam ajudar na compreensão do produto. Bom, aí então você vai verificar os cabos, ver as tomadas RJ45 e etc. Aí tem uma dica para você conseguir fazer esse enquadramento. Mais dicas. E faça um esboço à mão livre, mostrando essas passagens de dados. Já na nossa próxima aula, esse esboço da rede que você observou será útil. Nós vamos, na próxima aula, trabalhar com um visual dos nossos equipamentos. Bem, meus caros, ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula. Até lá. Até lá.